Vibe Mundial FM. E o que veio a ser, então, a mensagem do Graal na luz da verdade? Em primeiro lugar, a intenção do autor foi sempre reconduzir a Deus as pessoas em busca da verdade. Por conseguinte, a mensagem do Graal dirige-se sempre ao indivíduo, ao ser humano, independente da sua crença ou da sua nacionalidade. Ela oferece auxílio, pois a transformação profunda na orientação espiritual, hoje ansiada por alguns, só pode nascer através de um pensar e um examinar próprio, independente e do reconhecimento e convicção daí resultantes. Assim, Abdrushing escrevia: quem possui em si vontade firme para o bem e se esforça em revestir seus pensamentos de pureza, esse já encontrou o caminho para o Altíssimo, e assim tudo o mais lhe será concedido. E em 1936 ele escrevia sobre o seu objetivo: meu alvo é de natureza espiritual. No entanto, eu não trago uma nova religião. Também não quero fundar uma nova igreja, tampouco qualquer seita, mas dou com toda a simplicidade uma clara imagem do atuar autônomo da criação, o qual contém a vontade de Deus, através da qual o homem pode reconhecer claramente os caminhos que lhe são favoráveis. Também podemos acrescentar que a vontade firme e a pureza dos pensamentos estão diretamente ligados ao resoluto trabalho em si mesmo. Quer dizer, você não pode se basear apenas nos que os outros dizem ou no que os outros escrevem. Se você não tiver convencido dessas verdades dentro de você mesmo, é impossível chegar à convicção. Por outro lado, a gente poderia também dizer: uma vida voltada para Deus, no sentido cristão do amor ao próximo, com base numa fé simples e infantil, é muito difícil nos dias de hoje, pois a convicção da existência de um Criador único foi há muito tempo transformada em imagens de Deus que às vezes são imagens puramente humanas, e há dogmas religiosos que às vezes trazem contradição entre si. Então, pelo fato da fé ser muitas vezes igualada aos ensinamentos desta ou daquela igreja, a fé tradicional acaba se tornando insuficiente, porque é preciso a convicção autêntica. E essa convicção deve estar ligada ao saber e ao reconhecimento. Pois bem, eu falei há poucos momentos atrás, uma vida voltada para o sentido cristão do amor ao próximo, com base numa fé simples e infantil. Isso também nos faz pensar no seguinte ponto: algumas parábolas, algumas histórias contadas por Jesus Cristo ao povo na sua época, há quase 2000 anos, teria ainda sentido nos dias atuais? Por exemplo, quando Jesus dizia ao povo, bem-aventurados, né, no sermão do monte, no sermão da montanha, no sermão das bem-aventuranças, em determinado instante, Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa frase já intrigou muitos pesquisadores, pois se a gente admitir que o espírito é o que realmente dá valor ao ser humano, os valores espirituais é que tornam o homem genuinamente um ser humano, digno de entrar no reino dos céus,
Por que então o pobre de espírito teria direito a entrar no reino dos céus? Não haveria aí uma contradição? Mas essa contradição só existe na mente dos seres humanos, porque Jesus sempre expressou a verdade aos seres humanos de uma forma singela, de uma forma simples. E aí então entra essa questão: pode realmente a simplicidade ajudar na evolução espiritual do ser humano? Uma das confusões que o ser humano tem a esse respeito é porque o ser humano, às vezes, tem dificuldade em conceituar o que realmente seja o espírito. Há uma tendência, por exemplo, em se confundir espírito com intelecto. Então, costuma-se dizer, um homem que estudou muito, que sabe falar muitas línguas, que sabe conversar, que sabe se portar em diferentes ambientes, então é um homem espirituoso. Então, confunde-se espiritualidade com sagacidade, com esperteza, com erudição, com raciocínio intelectual. Mas vejam bem, o espírito é a única coisa realmente viva que o ser humano carrega dentro de si. Tudo mais são invólucros, são roupagens. Por exemplo, com a nossa morte terrena, a gente larga o nosso corpo físico aqui na Terra e parte para outras dimensões. Esse corpo físico, da qual inclusive faz parte o nosso cérebro, ele perece, né? Ele vira cinzas após o sepultamento ou a cremação. Não, mas o nosso saber espiritual, a nossa vivência espiritual, nós carregamos com a gente. Então, essa vivência espiritual que se manifesta através da intuição, que também pode ser chamada voz da consciência ou voz interior, isso é aquela coisa realmente viva no ser humano. Tudo o mais serve apenas aqui para o mundo, para a matéria. Então, é preciso saber se houve uma tradução incerta, uma tradução imperfeita nessas palavras de Jesus, bem-aventurados pobres de espírito. Talvez isso possa ser melhor explicado se nós retornarmos ao verdadeiro conceito da simplicidade. Jesus Cristo sempre exortava aos seres humanos a que fossem simples, a que fossem puros em seus pensamentos, em suas atitudes. Vejam que ele não escolheu entre os seus discípulos os sacerdotes eruditos, os estudiosos, os que conheciam profundamente escrituras e outras coisas mais. Não. Ele foi escolher os seus discípulos entre as pessoas simples, entre pescadores, coletores de impostos, porque aquelas pessoas mais ligadas à natureza, na sua simplicidade, elas conseguiam entender melhor, intuir melhor o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. Por isso Jesus também exortava os seres humanos: tornai-vos como as crianças, porque é delas o reino dos céus. Isso não quer dizer, falando agora para o homem do século XXI, que a gente deva voltar a ser pueril, voltar a fazer traquinagens e outras coisas. Não. O que ele está dizendo é para a gente ser simples de coração, para conseguir captar aquelas verdades singelas, aquelas verdades que transcendem o espaço e o tempo. A ciência, ela é boa como ferramenta para o ser humano aqui na Terra. A ciência ajuda, facilita a estadia do ser humano na Terra, mas valores eternos, valores que residem à morte em corpo físico, a gente só vai encontrar na simplicidade
na singeleza das coisas do Espírito. Então, por isso Jesus sempre falava: tornai-vos como as crianças, sede como as crianças, porque as crianças conseguem, na sua pureza infantil, de enxergar as coisas sem preconceitos, sem opiniões preconcebidas, né? Como aquela historinha do rei que estava nu, que todo mundo falava: olha, que belo traje do rei, e de repente uma criança no meio da multidão fala: o rei está nu. Quer dizer, ele descobre a verdade objetiva na simplicidade do seu coração. Então, na segunda parte do programa de hoje, nós leremos justamente temas do primeiro volume da Mensagem do Graal, que fala justamente sobre o tema infantilidade. Como ajudar que o homem do século XXI, com toda a sua intelectualidade, com todo o seu raciocínio aguçado, volte a sentir igual a uma criança. Vibe Mundial 95,7. FM.